eu fui acometido de uma enfermidade, eles chamam de retinopatia diabética. Eu perdi a visão, fiz 9 procedimentos nos olhos, e para a honra e glória de Deus, eu consigo ver algumas coisas, pequenas coisas só com o olho esquerdo, mas eu estou muito feliz, porque além de estar vendo vocês aqui, eu vejo anjos voando aqui no nosso lugar. Isso é importante. E quando eu fui convidado para poder ministrar a palavra, trazer a palavra a vocês, aqui pelo pastor Marquinhos e a pastora Silvânia, no início ele me convidou, eu não pude, eu falei que não viria, porque eu estava colocando um obstáculo. O fato de eu não estar enxergando direito era um obstáculo para mim. Eu pensei, está na hora de eu ficar sentado, parado, quietinho e evangelizando quando estiver com alguém ou fazendo tais coisas, indo à igreja para cultuar e louvar o nosso Deus, somente e mais nada. Somente mais nada. Mas o nosso Deus é misericordioso. O nosso Deus é fantástico. O nosso Deus fala conosco. Basta a gente parar. Basta nós pararmos para poder ouvir. Estava eu recebendo parentes da minha esposa na minha casa, no qual todos que lá estavam, evangélicos também, conhecedores da palavra. Estava eu lá. Uma das tias da minha esposa, uma das tias que eu trato por tia também, eles são do Espírito Santo, ela mandou uma mensagem falando da instrumentalidade do ser humano a serviço de Deus. E na igreja dela teve vários testemunhos de pastores, membros de igreja, pessoas que não tinham mais visão ou tinham baixa visão, fazendo a obra para esse Deus Todo-Poderoso. Aquilo mexeu muito comigo, e a gente chama de coincidência. Eu recebi a mensagem do pastor Marquinhos pedindo para que eu viesse aqui ministrar a palavra. Não se recusa ao chamado do nosso Deus. Não se recusa ao chamado do nosso Deus. Se você ou alguém na sua família, porventura, encontra-se nessa condição de achar que eu posso parar, estou aposentado, não. Para Deus não existe aposentadoria. Para Deus não existe parar. É fazer discípulo, é o indo fazendo discípulo. É isso que é importante. Eu, antes de iniciar, eu quero pedir que minha esposa se coloque de pé. Todos vão conhecer a minha esposa. Por gentileza. Essa baixinha ali, a minha esposa. É uma pessoa que me acompanha, né? Uma preocupação muito além do comum, porque ela fica preocupada com o fato de eu cair, porque eu caí algumas vezes. Estava aprendendo a caminhar com a pouca visão que eu tenho. Ela se preocupa muito, e eu agradeço de público aqui o fato de Deus ter dado ela como minha esposa, minha companheira. Ela me deu como presente 3 filhos. Eu vou pedir que os 3 filhos fiquem de pé, para que vocês também conheçam. Aquela lá no fundo, lá no fundo, é Gleisilane, um nome estranho que eu escolhi para ela. E a outra é Geisilane. A Geisilane agora pode assentar-se e a Gleice continua de pé. A Gleice trouxe para minha família um genro maravilhoso. Onde é que ele está aqui? Meu genro, está aqui. Meu genro. Dos 2, eu tive lindos netos. Eles estão ali. 2 netinhos, Eric e Isaac. Deus me deu um filho. Lindo e maravilhoso. Cabeludo. Com os olhos da fé eu enxergo.
Meu filho está com a sua esposa aqui, a minha nora, por gentileza, fica de pé. Glória a Deus. O enteado dele, Abraão, Pietro, olha só que nome maravilhoso. Não estou esquecendo ninguém da família não, né? Pode acertar. O meu filho, pode acertar. O meu filho me concedeu, no primeiro casamento dele, uma neta também, está aqui, uma neta maravilhosa. Todo mundo vai perceber que é a cara do pai. Fique de pé, Nathalie. Esta é minha família. Mas a gente tem amigos mais chegados que irmãos. Pessoas que a gente tem um apreço muito grande, uma admiração muito grande, um amor, um carinho muito grande. Vocês daqui da região, Marquinho, pastor Silvano, pastor Ronaldo e muitos outros, né? A irmã Célia com o seu marido, os seus filhos, pessoas que nós aprendemos a amar. Mas lá na minha região, eu também tenho amigos mais chegados que irmãos. Eu vou pedir que eles fiquem de pé, por gentileza. Esse pessoal, pessoas que congregamos juntos, lutamos juntos, falamos junto do amor de Deus, pessoas que a gente viu passar por tribulações, passar por dificuldades. Obrigado. Eu fiz o convite, estarei ministrando a palavra de Deus, né, lá na igreja de Marquinhos. Eu fiz o convite, aí veio o pastor Ronaldo, veio a Neira, a esposa dele. Por gentileza, fique de pé, fique de pé. Eles vieram aqui para poder nos prestigiar, porque onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei presente. É assim que o nosso Deus trabalha. É desse jeito que Deus faz na nossa vida enquanto estivermos aqui na terra. Então, eu quero orar com vocês. Eu quero que vocês, na oração de vocês, vocês conversando com Deus, vocês falem: Deus, não queremos ouvir o homem. Não queremos ouvir o homem. Sabemos que o teu Espírito atua na vida das pessoas que vão à frente falar do Senhor. Queremos te ouvir, Deus. Queremos ouvir o Espírito Santo de Deus na pessoa desse que está à frente. Não deixe que ele fale de si mesmo. Pai, nós oramos. Estamos aqui necessitados e precisando de ouvir a tua palavra. E é por isso, Deus, que nós estamos orando. Deus querido, maravilhoso Deus, sou grato a Ti, ó Deus, pela vida que tenho, pelas famílias e amigos que tenho. Sou grato a Ti, ó Deus, por tudo que o Senhor já me ofertou e ainda me oferta. Não sei quanto tempo estarei aqui na terra, mas assim como muitos personagens da Bíblia Sagrada que o Senhor deixou aqui escrito, fizeram para Ti, eu quero, Deus, também ser esse instrumento de Tuas mãos. Então eu te peço, Deus, não deixe que eu fale de mim mesmo, que Teu Espírito Santo nos use como instrumento. Pai, que essa igreja, este ministério, ele possa crescer, porque a palavra estará com os dirigentes, os membros, os líderes dessa igreja. Que pessoas estarão aqui, ó Deus, para Te ouvir e não ouvir coisa do homem. Então, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu falei de obstáculos. Eu falei de obstáculos. Então eu vou pedir que vocês abram a Bíblia de vocês em Romanos. Eu quero ler uma passagem que se encontra em Romanos. Eu sou muito de Bíblia, então se a gente ficar preso à leitura da Bíblia,
capítulo 5. Glória a Deus. Se todos já encontraram, digam amém. Amém. Glória a Deus. O capítulo 5 é o apóstolo Paulo escrevendo à igreja lá de Romanos, ao povo de Romanos. Ele escreveu assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Grave a palavrinha. Justificados, pois, pela fé. Grave a palavra fé em seu coração. Grave a palavra fé em seu coração. E ele continua na carta dele: por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamos-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, experiência, e a experiência, voltando aqui, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Podeis assentar. Eu pedi que guardasse a palavra fé, justamente porque fé, todo mundo conhece a passagem de Jesus Cristo falando assim: se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai dizer para este monte, passa para lá, e o monte vai passar. De maneira figurada, Jesus ensinou isso. Quando a gente olha em Hebreus, a gente encontra lá a informação em Hebreus 11 de que fé é um firme fundamento. Ou seja, fé é uma coisa que precisa estar firmada, forte, enraigada, raiz, não pode titubear. Isso é fé. A gente observa aqui que o apóstolo Paulo fala que se gloria da tribulação. Quem nunca passou por tribulação ou não vai passar por tribulação? Conheço histórias de alguns aqui que foram tribulações que mexeu até mesmo com a alma da gente. Pessoas que estavam doentes, enfrentando hospitais, médicos,
e a tribulação mexia com o espírito, com a alma dessa pessoa. Quem aqui não enfrentou dificuldades com família? Quem aqui não deparou-se com situações em que várias vezes falou: Deus, como é que pode? Essa tribulação está grande demais. E a palavra de Deus fala assim que a gente vai ter paz com o nosso Deus. Paz com o nosso Deus. Ao termos esta fé. A gente encontra informação também na palavra de Deus de que a fé, ela remove montanhas. A fé, ela faz acontecer. E Jesus Cristo, em João 16, no capítulo 33, a primeira parte do versículo nos chama a atenção. Jesus, parafraseando o versículo, Jesus ele deixa a informação lá de que a paz que você precisa, a paz que eu preciso, a paz que nós precisamos, nós só encontramos nele. Aí ele completa o versículo que todo mundo sabe de cor. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Observaram a informação que nosso Jesus Cristo trouxe para nós? Você precisa de paz. A gente vai para os personagens da Bíblia, a gente vê Moisés atravessando o deserto, passando por dificuldades naquela luta, sendo tratado, o maná sendo derramado, e outras reclamações de muitos com ele, e ele ali naquela luta, ele e Deus, deserto, tribulação, Josué passando junto com ele, tribulação, se purificando daquelas coisas, dos costumes do povo do Egito, chegou na terra prometida. A gente vê Elias enfrentando os falsos profetas e ao mesmo tempo fugindo de uma mulher, Jezabel, escondendo-se na caverna, chegando ao ponto de o nosso Deus ter que ir até ele, alimentá-lo, levá-lo para o Monte Horebe e conversar com ele e falar: eu estou com você. É assim que funciona o nosso Deus. É assim que nós enfrentamos, nos gloriamos nessa tribulação que nós enfrentamos, nessas coisas. A tribulação, ela gera em nós perseverança. Perseverança é não desistir jamais. Não desistir jamais. E quando a gente lê falando assim que a perseverança, ela gera em nós paciência, é porque quando nós não desistimos, nós adquirimos uma qualidade que somente se encontra nos atributos de Deus, que é paciência. E essa paciência nos leva à esperança. E a esperança é essa fé. A esperança é essa fé. Quer ver um exemplo? Eu vou contar uma história de maneira bem resumida, que eu não tenho controle do tempo. Então alguém controla para mim o tempo, por gentileza. Tá ok? Um homem, quando eu era criancinha, eu frequentava uma igreja, não sei a denominação, eu era menino, tinha 7 anos de idade, todo sábado, talvez seja até adventista, né? Porque era todo sábado, a gente saía de casa correndo para poder ir num espaço e lá ouvir as historinhas bíblicas contadas pela tia da época. Nas historinhas bíblicas, eu não esqueci jamais a luta do Davizinho e o Golias. Aquele menino, pastor, que não tinha nem pretensão de ser o que ele se tornou, sendo procurado por Samuel para poder ser ungido rei de Israel. Ele, no momento lá, ele dá de cara, dá de frente com o gigante Golias, enfrentando o povo de Deus. E ele não aceitou. Quem é este incircunciso que ousa falar do povo de Deus? Este Davi, todo mundo pode se identificar com ele. Todos nós podemos muito bem falar assim: o meu Deus me ama, porque segundo Atos capítulo 12 versículo 22,
está a informação lá que Davi é o homem segundo o coração de Deus. Então, eu posso me identificar com Davi. Davi, ele, nas primeiras batalhas dele, né, ele enfrentou vários inimigos, filisteus, etc. E por causa disso, um acordo dele com Saul, ele passou a ter direito a se casar com Mical. Se eu errar o nome aqui, não se assuste. A filha de Saul. E quando ele chega de uma batalha, tomado pelo Espírito Santo, ele começa a dançar. E ele é admoestado, ou seja, a esposa dele chama a atenção dele, falando que ele não poderia agir daquele jeito. Quantas vezes parentes nossos chegam para nós falando que a gente não pode ser aquilo que o nosso Deus quer que sejamos. Não é nenhuma, nem duas pessoas aqui que pode dar testemunho a respeito disso. Você frequenta a igreja, você é evangélico, você é isso, você é aquilo, e vem com várias informações. Este menino que virou homem, casou-se, ele teve outra esposa, Ainoá. Dela, ele teve o filho Aminon. O Aminon era o príncipe de Davi, era o filho mais velho de Davi, era o príncipe de Davi. Depois ele teve filhos também com Abigail. E depois, uma terceira esposa, né, que era Maaca, e com ela ele teve Absalão e Tamar, dois irmãos. Alguns historiadores bíblicos falam que esses dois irmãos eram gêmeos. Olha a tribulação deste rei. Este rei fica sabendo que Aminon, seu príncipe, o filho mais velho, obcecado pela irmã Tamar, se interessou por ela e a desonrou. Você vai encontrar em 2 Samuel a informação, Samuel capítulo 13 em diante, se alguém quiser conferir depois. Tamar, irmã de Aminon, por parte de pai, foi desonrada pelo irmão. Sai chorando de onde ela estava. Encontra-se com Absalão, o irmão dela, que alguns falam que são gêmeos, mas não sei, não tem nada afirmando na Bíblia. Conta a história para Absalão. Absalão fala para ela: é seu irmão, fica tranquilo, fica em paz. Em Deuteronômio a gente encontra a informação que o rei não poderia ter várias esposas, porque isso traria problema para ele. Mas Davi, como nós podemos nos identificar com ele é falho, eu sou falho. Ele tem tribulação, eu tenho tribulação. Davi chorou quando ficou sabendo dessa informação. Nenhuma atitude tomou. 2 anos se passaram. Chegou na época da tosquia das ovelhas. E por causa da tosquia das ovelhas, Absalão convida os irmãos para estarem com ele, para poder participar dessa festa. Convida Davi. Davi não quis estar presente. Ele pede então que Aminon fosse. Aminon foi e os outros irmãos foram. Absalão, depois de 2 anos, arquitetou o plano. Mandou que os seus empregados tirassem a vida de Aminon, seu irmão. E assim aconteceu. Contaram que todos os filhos de Davi tinham sido mortos por Absalão. Depois a mentira caiu por terra e Davi sofreu, rasgou suas vestes, colocou o seu rosto na terra. E Davi, ele, triste, como todo pai ficaria, a única coisa que ele enfrentou naquele momento
foi o distanciamento do seu filho Absalão. Absalão foi colocado para fora de Jerusalém. Colocado para fora de Jerusalém. 3 anos lá fora. Davi começa a sentir saudades do filho. Identificou? Seu filho pode estar errado. Seu filho pode estar sendo chamado disso e daquilo. Mas você, como mãe, como pai, você continua amando, continua sentindo essa pessoa. E houve um acordo e Absalão retorna, só que com outro plano. O plano agora era o de subjugar o seu pai Davi, tomar o trono de Davi, enfrentando inclusive todos os israelitas lá, né, que estavam do lado de Davi, assumindo assim o reinado. Encontrou apoio. Davi ficou sabendo do golpe de estado de Absalão. Qual que é a atitude do homem que, segundo a palavra de Deus, tem um coração de acordo com o que Deus quer para ele? Ele, para evitar o derramamento de sangue, ele deixa o reinado e foge para um deserto de Judá. Lá nesse deserto de Judá, enquanto estava fugindo, encontrou com parentes de Saul, que ainda falaram contra ele, praguejaram sobre Davi. Mas Davi, segundo a palavra de Deus, descalço, cabeça coberta, com os seus, atravessou vales, atravessou o deserto, para poder fugir do seu filho Absalão e assim evitar o derramamento de sangue. Eu conto essa história porque perceba o que a tribulação provoca naquele que Deus olha para ele. Não enxerga mais o pecado dele por causa do sangue derramado de Deus. Não enxerga. Mas, naquela época, o nosso Deus olhou para Davi e viu que todas as pessoas que passam por tribulação, ela coloca atributos de Deus para fora ou atributos do inimigo para fora. Tem pessoas que na tribulação ele vai espraguejar, vai maldizer o Deus Todo-Poderoso, vai ficar contra o poderoso Deus ao qual nós servimos. Mas Davi escreve um salmo quando ele está nessa situação, fugindo lá para o deserto de Judá. É o Salmo 63. E este salmo a gente vai ler devagar, bem devagar, porque é o que todos nós temos que externar quando a tribulação vier. Quando a tribulação chegar à tua casa, segundo o apóstolo Paulo, nós temos que sentir glória nessa tribulação. Nós temos que sentir que essa tribulação, ela provoca em nós perseverança, ou seja, o sentimento de não desistir. E que essa perseverança gera em nós a paciência, ou seja, nós aprendemos a esperar em Deus, somos pacientes. E essa paciência gera em nós uma coisa que é muito forte, a esperança, ou seja, a fé neste Deus ao qual nós servimos. O Salmo 63, quando eu estava orando, pedindo a Deus uma palavra para que eu pudesse estar aqui ministrando, eu faço 63 anos, agora dia 6 de maio. 63. Pensei, tem alguma coisa a ver com o que Deus quer. E eu fui do Salmo 63 e me identifiquei com ele. Será que eu faria igual Davi, depois de enfrentar tamanha tribulação?
depois de fugir para uma terra árida, uma terra seca, fugir do meu filho, querendo tomar o trono, será que eu escreveria algo desse tipo? Sabemos que Salmos, ele tem alguns autores. Tem o Salmo de Asaf, o Salmo de Salomão, o Salmo de Moisés. Aqui ensinamos a contar o nosso dia de tal maneira que é de Moisés. Entendeu? Temos salmos aqui que são, a maior parte é de Davi. Mas tem esses autores. Tem os filhos de Corá, que também escreveram o Salmo. E o Salmo 63, quem o escreveu foi Davi, quando ele estava no deserto, fugindo do seu filho. E ele, no Salmo, ele fala assim: ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente. Um homem fugindo do filho, que está dando um golpe de estado, assumindo o trono de Davi. E ele continua: a minha alma tem sede de ti, meu corpo te almeja, como terra árida, exausta, sem água. Descalço, cabeça coberta, junto com os seus, atravessando o vale, atravessando o deserto, ele pensando nessas palavras ao ponto de escrever, ele dá sequência: assim eu te contemplo no santuário, para ver a tua força e a tua glória, porque a tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam, assim cumpre-me bem dizer-te enquanto eu viver. Em teu nome levanto as mãos como de banha e gordura, ou seja, alimentos fartosos. Isso farta minha alma, e com júbilo nos lábios a minha boca te louva. No meu leito, quando de ti me recordo, e em ti medito durante a vigília da noite, porque tu me tens sido auxílio à sombra das tuas asas. Eu canto jubiloso, a minha alma pega-se a ti, a tua mão direita, a tua destra me ampara. Porém, os que me procuram a vida para a destruir, abismar-se-ão nas profundezas da terra, serão entregues ao poder da espada, e virão a ser pastos dos chacais. O rei, porém, se alegra em Deus. Quem por ele jura, gloria-se, gloriar-se-á, pois se tapará a boca dos que proferem mentira. Quem, passando por uma tribulação tamanha, iria externar este amor a este Deus do jeito que Davi externou? Davi é responsável por salmos que falam de Jesus. Davi, um homem que fez coisas erradas, na Bíblia a gente vê o nosso Deus tratando com ele a cada erro dele. E assim conosco. O seu problema, o meu problema, você não está só para enfrentá-lo. Você tem um Deus contigo. E o importante para que tais coisas funcionem em nós está na palavrinha que eu pedi que vocês guardassem: fé. Mas por incrível que pareça, a palavrinha fé somente, com firme fundamento, você pode tê-la, mas você só vai obter resposta dela se ela for praticada
como a palavra de Deus nos ensina. O apóstolo Paulo, ele escreve em Coríntios 13, fala do amor. O versículo 2, a parte B do versículo, depois confira. Está escrito assim: você pode ter fé do tamanho de um grão de mostarda, que faça com que o monte daqui passe para lá. Mas se você não tiver amor, nada vale. A sua fé, ela precisa do ingrediente chamado amor. Um homem chega para os discípulos de Jesus e fala que seu filho está passando por situações. O inimigo joga ele na água, joga ele no fogo, etc. Então, os discípulos oraram e não resolveu. Poxa, a gente ouviu falar que os discípulos oravam e curavam, os discípulos oravam, expulsavam demônio. Por que este não? Jesus chama esse povo, esses discípulos, de homens de pouca fé. Ou seja, a fé de vocês falta um ingrediente. Se eles amassem aquele menino na sua oração, pedindo que afastasse o demônio daquela criança, o mal daquela criança, se ele amasse aquela criança como o Pai estava amando, como Jesus amou, com certeza o resultado viria. Mas existe tribulação que o nosso Deus deixa. Quando a gente lê 2 Coríntios, o versículo 7 até o 10, 2 Coríntios capítulo 12, do versículo 7 até o 10, você vai achar uma informação muito preciosa lá. O apóstolo Paulo falando que ele orou 3 vezes para que aquele mal, aquele Satanás que estava esbofeteando o rosto dele, espinho na carne, estava esbofeteando o rosto dele. Ele orou 3 vezes. 1 é pouco, 2 é bom, 3 é demais. E a resposta do nosso Deus para ele foi: a minha graça te basta. Eu quero pedir que meus filhos venham até aqui para poder a gente encerrar. E eu aproveito para poder, aquela pessoa que porventura esteja enfrentando algum problema, alguma tribulação, que coloque sua mão sobre a sua cabeça, a sua mão direita sobre a sua cabeça, e acredite que o nosso Deus, Ele vai agir na sua vida. Acredite que o nosso Deus vai fazer a diferença. Então, ouça essa canção. Enquanto estiverem cantando, eu posso ministrar algumas coisas sobre a vida de vocês. Mas acredite que o nosso Deus está agindo na sua vida, dentro da sua santa